Nós estaremos agora, em nome de Jesus, trazendo a palavra do Senhor. Eu convido você, igreja, a estar abrindo a sua Bíblia na primeira carta de João, no capítulo 2, lá no final da Bíblia, perto de Apocalipse. Primeira carta de João, capítulo 2. Lá no finalzinho da Bíblia. Lá no finalzinho. Primeira carta de João, capítulo 2, eu estarei lendo, amados, o verso 17. O verso 17 de primeira carta de João, do capítulo 2, diz o seguinte: Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós como igreja oramos nesse momento, Pai, para que em liberdade o Espírito Santo do Senhor ministre nos nossos corações, nos dê entendimento, caindo por terra nesse momento todo tipo de interferência, tudo aquilo que possa interferir na ministração da sua palavra, que é a sua palavra, é a sua mensagem, Espírito Santo. Que nós tenhamos entendimento e que nós possamos praticar o que será dito aqui, para a honra e glória do seu nome nós oramos. Mas que o Senhor nos dê entendimento, através do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Igreja, nós vamos falar de decisão, vontade e clamor. Decisão, vontade e clamor. Nesse momento atual que nós estamos passando, é evidente, amados, é evidente que Deus está fazendo com que a gente busque mais a sua presença. Isso é claro para nós que somos cristãos, para nós que entendemos da Bíblia, para nós que estamos no caminho. É evidente que Deus, Ele está fazendo com que a gente busque mais a sua presença. O segundo que Deus espera que a gente esteja fazendo é corrigir, é buscar corrigir relacionamentos. Nós estamos em casa, mais em casa, com a nossa família, com os nossos filhos, com a nossa esposa. É um momento que Deus está nos dando para nós corrigirmos o que deve ser corrigido, porque nós sempre temos alguma coisa para corrigir, nós sempre temos que melhorar. Uma outra coisa que está vindo muito no meu coração, e você vai entender, é que nós devemos começar a clamar por conversões, por reaproximações de entes, de pessoas que nós conhecemos. Tanto é que durante a semana nós estaremos lançando, e aí eu não sei se é um projeto, eu não sei, é alguma coisa ligada a estabelecer alvo, é um projeto chamado Projeto Alvo, para que eu e você possamos orar. Você vai receber novas orientações, para que em nome de Jesus a gente possa colocar em oração as pessoas que nós amamos, que gostamos, que não conheçam ainda Jesus Cristo, pessoas que estejam
afastadas de Jesus Cristo. Por quê? Porque está muito próxima a volta de Jesus. Ela é patente, ela está para acontecer a qualquer momento. E Deus nos vem hoje, e em nome de Jesus, isso vem muito forte também, que a gente busque cada vez mais a vontade dele. Nós estamos literalmente numa grande batalha espiritual, e essa batalha ela está aumentando cada vez mais. Isso é incontestável também. Nós que somos cristãos, que conhecemos da Bíblia, nós sabemos disso. Os sinais, eles são absolutamente reais. Então a gente precisa se mobilizar mais, amados. Ao decidir tomar essa decisão em fazer a vontade de Deus, a primeira coisa que nós temos que saber é qual é a vontade de Deus. Então o primeiro desafio é conhecer qual efetivamente é a vontade de Deus. E quando eu tenho essa certeza da vontade de Deus, você vai entender hoje que quando eu tenho essa vontade de cumprir, de ser desafiado em cumprir a vontade de Deus, nós vamos clamar pela presença dele. Nós vamos clamar pela presença dele. Porque como diz aqui, o que acabamos de ler em 1 João 2,17, ora, o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então fica claro aqui que os desejos do mundo não faz parte da vontade de Deus. Fica absolutamente claro aqui que quando eu faço a vontade de Deus, eu nele vou permanecer eternamente. Porque, amado, no reino de Deus não cabe rebeldia. Não há rebeldia no reino de Deus. Nós temos que cumprir tal e qual seja a vontade. Porque se fazemos a vontade do mundo e sabemos que o mundo jaz no maligno, nós não estamos servindo, nós não estamos no reino de Deus. E nós vamos permanecer eternamente não com Deus, e sim com quem? Com o inimigo, com Satanás, com o diabo. Então, por isso que esse clamor de nós efetivamente lançarmos como alvo todos aqueles que amamos, a começar das nossas vidas, porque nós nos amamos. Para que a gente tenha essa consciência cada vez maior nas nossas vidas, que nós temos o quê? Que buscar o quê? Efetivamente cumprir a vontade de Deus. E isso, igreja, está vindo muito forte para que a gente tenha esse entendimento. É por isso que Deus vem hoje falar de decisão, vontade e clamor. Porque se você tem que tomar uma decisão, onde é que você vai passar a eternidade, é uma decisão muito importante. Mas, pastor, eu acredito que eu vou passar a eternidade com Cristo Jesus. Eu recebi Cristo Jesus. É claro que você recebeu, igreja. É claro que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu também. Agora nós temos que decidir em fazer o quê? A minha vontade? Eu tenho que decidir fazer a minha vontade? Claro que não. Eu tenho que decidir fazer a vontade do mundo? Claro que não. Eu tenho que decidir fazer o quê? A vontade de Deus. Mas, pastor, isso eu sei. Só está chovendo no molhado, pastor. Porque eu sou remido pelo sangue de Cristo. Então, eu estou fazendo a vontade de Deus. O senhor não conhece o Pai Nosso? Eu conheço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O senhor não sabe o Pai Nosso, pastor? Não, eu sei. Mas nós efetivamente estamos fazendo a vontade de Deus? Porque quando eu faço a vontade de Deus, eu permaneço com Ele. Eu estou junto com Ele. Eu estou andando com Ele. Eu estou seguindo Ele e eu estou orando com Ele. Não é? Porque na verdade, igreja, é maravilhoso a gente entender
né, por todos os testemunhos, inclusive, que nós estamos sendo abraçados pelo Espírito Santo, que nós estamos sendo abraçados por Deus. Mas quando eu decidi realmente seguir a vontade de Deus, e isso está vindo muito forte, eu tenho que decidir o quê? Fazer com que a minha vontade não prevaleça. E como é que a minha vontade ela não vai prevalecer? Quando eu falo com ela o quê? Não. Não é você que vai prevalecer. É a vontade de Deus. Então, o primeiro ato que eu tenho que ter como cristão, quando a minha vontade ela quer se sobressair, é fazer o quê? Não. Então, eu vou e eu nego a minha vontade. Quando eu nego a minha vontade, igreja, eu inicio um conflito muito grande. Por quê? Porque eu digo não, mas ela permanece o quê? Continuamente ativa no meu ser. Eu sei que é errado não fazer isso. Eu sei que é errado, mas ela continua o quê? Pulsando no meu ser. Ela continua o quê? Na minha mente e no meu coração. E é dessa forma que Jesus Cristo nos desafia. Isso vem como uma revelação que eu quero compartilhar com vocês. Porque eu venho perguntando para Deus, mas por quê? Como é que eu faço isso? Então ele me leva a Mateus 16, 24. Ele me leva para Mateus 16, 24, igreja, que é um verso que nós que já lemos, que conhecemos muito. E quando eu venho perguntando isso a Deus, quando ele me coloca, eu falo, Senhor, mas me ajuda a desenvolver isso. E aí ele me leva a Mateus 16, nos leva a Mateus 16, 24, que diz, então Jesus disse o que aos seus discípulos? Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Como eu disse anteriormente, eu decidi negar a minha vontade. Então eu decido o quê? Negar. Eu sei que a vontade de Deus para a minha vida é muito melhor, porém Jesus Cristo pede o quê? Para negar a si mesmo. É só isso que ele fala? Então, João, negue a si mesmo. É só isso que ele fala? O que mais ele fala? Toma a sua cruz. Aí eu pergunto, Jesus, por que o senhor manda eu pegar com a minha cruz? Por que eu tenho que andar com uma cruz? Por que você tem que andar com uma cruz? Eu já neguei. Não é? Nega a si mesmo. Eu neguei. Senhor, eu neguei. Não, você tem que pegar a cruz. Aí eu perguntei para o texto, eu perguntei para Cristo, mas por que eu tenho que pegar essa cruz? A primeira coisa que ele me fala o que é? João, ela está dimensionada para que você possa carregar. Você pegou uma cruz que você possa o quê? Carregar. Isso é um detalhe importante, João, que eu estou te falando. E que Jesus Cristo está falando para você. Você me nega, mas eu te dou uma cruz. E essa cruz você pode carregar. E outro detalhe importantíssimo que Jesus Cristo está falando aqui de cruz. Singular. É a sua cruz. Jesus Cristo não está falando aqui para você pegar cruzes. Jesus Cristo não está falando no plural. O que significa isso? Que você deve pegar só a sua. Que a Ana deve pegar só dela. Que a Laura deve pegar só dela. Que o Giovanni deve pegar só dele. Aí você vai me perguntar, mas pastor, eu não posso ajudar alguém a carregar a sua cruz? Claro que sim. Isso é bíblico. Simão Cirineu não ajudou Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo estava na via sacra, o que aconteceu? Teve uma hora que fisicamente ele não suportou carregar a cruz. Nesse momento, entra a figura de quem? De Simão Cirineu.
que ajudou a Cristo. O que eu quero dizer com isso, o Espírito Santo foi claro, nós devemos ajudar, nós devemos orar, nós devemos clamar pelo sim. Devemos ajudar a carregar a cruz? Sim. Mas o amadurecimento cristão faz com que nós carreguemos a nossa cruz. E em determinados momentos sermos ajudados, sim, mas ela tem que voltar para nós. É importante que ela volte, você vai entender por quê. Porque quando Simão Cirineu, ajudando Jesus Cristo, num determinado momento, ele o quê? Ele voltou com a cruz para Jesus. Ele não foi até o Gólgota, não. Ele não foi até o monte, não. Aí você deve estar se perguntando, por que a cruz? Por que se eu já decidi seguir a vontade de Deus e negar a mim mesmo? E Jesus Cristo, ele responde de uma forma absolutamente simples. O que representa a cruz, igreja? Morte. Cruz representa a morte. Então eu pego a cruz, eu decidi fazer a vontade de Deus. Eu decidi negar a mim mesmo. Mas eu pego a cruz, porque é nela que eu vou matar minha vontade. Porque há diferença entre decisão e matar a minha vontade. Isso vem muito forte. Isso é uma revelação do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Que quando eu decido que os pensamentos que às vezes nós temos, que faz com que a gente peque, como desejos ardentes que podem me levar ao pecado, eu estou com esses pensamentos, mas eu quero fazer a vontade de Deus, porque eu tenho que fazer a vontade. Mas eu só vou conseguir com que esses desejos, sejam eles quais forem, não sejam transformados em pecado quando eu o quê? Matar o quê? Na cruz esse pecado. E eu só consigo matar esse pecado na cruz com o terceiro ponto do sermão, que é o quê? Clamor. Decisão, vontade e clamor. Porque uma coisa é decidir, igreja, e outra coisa é fazer. Eu só consigo não pecar. Eu só consigo fazer a vontade de Deus clamando ao Senhor. Não há outra forma. E quem nos deixa essa revelação é o próprio Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo decidiu fazer a vontade de Deus, quando ele decidiu pegar a cruz, essa decisão foi no Espírito. Ele continuou o quê? O ministério dele, igreja. Ele decidiu vir ao mundo para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava claro isso, fazer a vontade. Então ele decidiu no Espírito, assim como nós. Só que quando ele estava muito próximo de que isso acontecesse, quando ele começou a tomar real consciência que estaria muito próximo dele fazer a vontade do Pai, ele foi para o Getsemane fazer o quê? Pedir para que orassem por ele, porque estava chegando a hora, estava doendo muito. Ali ele suou sangue, ali ele se desesperou, por quê? Porque ali, na verdade, ele estava com absoluta consciência de que ele tinha agora sim se aproximar e fazer o quê? A vontade de Deus. Ele subjugou o espírito como nós devemos subjugar o nosso espírito, a vontade de Deus.
No Getsêmani, ele subjugou a alma. E agora só falta o quê? O corpo. Só falta o corpo. E é onde eu clamo. É onde eu suplico, é onde eu choro, é onde eu brado, que é a presença de Deus. Não basta só decidir. E é por isso que eu trago aqui os clamores de Jesus Cristo que ele teve na cruz. Todos os clamores, tudo aquilo que Jesus Cristo bradou na cruz, fazendo a vontade de Deus. E o primeiro que eu trago aqui é o clamor: tenho sede. Jesus Cristo, num certo momento, ele diz: eu tenho sede. Esse é um clamor de sofrimento, de corpo. É quando eu e você, quando estamos fazendo a vontade de Deus, e que algo nos puxa, fala: Senhor, tem piedade de mim. Está doendo fazer a sua vontade, mas é o melhor. Me dá para beber, porque eu tenho sede. Amém, igreja? Um outro clamor que Jesus Cristo na cruz disse: Pai, perdoe, porque não sabem o que fazem. Deus às vezes vai utilizar pessoas para que seja feita a vontade dele nas nossas vidas. Pessoas que não servem. E é nesse momento que nós devemos aqui fazer o quê? Liberar perdão. Jesus Cristo, perdoe. Difícil, igreja. Muito. Mas nós temos que aprender com Jesus Cristo. Ele é o nosso alvo. Ele deixa a sua palavra para que nela a gente possa buscar o quê? Entendimento. Um outro clamor que Jesus Cristo, ele é absolutamente claro, que ele diz: em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Que coisa, olha o entendimento. Jesus Cristo, matando a vontade dele, mesmo quando ele estava nesse processo, ele estava pregando o evangelho. Isso é uma visão absolutamente de reino. Então, independentemente do que aquilo que a gente esteja passando, matando a nossa vontade, a gente tem que ter essa visão, que tem alguém do nosso lado, precisando o quê? Ser ministrado, ser abraçado. Alguém do meu lado, do seu lado, está sempre precisando o quê? Da palavra do Senhor. Porque Jesus Cristo, ele com dois ali, o que ele poderia fazer? Absolutamente nada. Está praticamente tudo consumado, mas não. Ele até o último momento, com essa visão de reino, fazendo a vontade, ele ministrando. E o que eu aprendo com isso, independentemente das nossas lutas, nós devemos continuar ministrando a palavra de Deus. Porque o cristão é embaixador de Deus, é o embaixador de Jesus Cristo. E isso se repete quando ele vira para a mãe dele: mulher, eis aqui o teu filho. Quando ele se direciona para o discípulo amado, e o discípulo, e ele diz para o discípulo amado: eis a tua mãe. Então Jesus Cristo aqui, ele mesmo fazendo a vontade do Pai, e já desfalecendo, ele tem o cuidado do quê? De deixar direcionado para que o discípulo amado cuidasse da vossa mãe. O que nós entendemos com isso? Que mesmo quando nós estamos clamando na cruz, nós devemos continuar cuidando daqueles que amamos. Porque esse processo ele é constante. E entra forte aqui
de uma forma absolutamente forte o quê? A comunhão, orar um pelos outros, orar como irmãos, como igreja, como família, orar um pelos outros. É por isso que em nome de Jesus, a gente tem que estar junto a semana que vem, quando nós lançaremos o alvo. Qual é o alvo? O alvo de conversão, o alvo de se restabelecer esse vínculo com Jesus Cristo. E há um clamor aqui, eu acho que o que vem do fundo do coração de Jesus, quando ele diz, Deus meu, por que me desamparaste? Pai, por que você está me abandonando? E quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus, às vezes nos bate isso. Eu já falei isso, não sei se no culto passado ou no retrasado. Isso me vem forte quando nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Parece que Deus não está conosco. Parece que Deus não está nos olhando. Parece que Deus não está nos observando, mas muito pelo contrário. Nesse caso, quando Jesus Cristo clama pela companhia de Deus, Deus não podia fazer nada, porque Jesus Cristo estava o quê? Carregando o pecado do mundo. E o nosso Deus, ele não compartilha com o pecado. E o que eu tenho que entender, o que a gente deve entender também, é que quando nós estamos fazendo a vontade do Pai, é como se nós estivéssemos sozinhos. Mas creia, devemos continuar fazendo a vontade do Pai. Porque quando vem o próximo clamor que diz, está consumado. O próprio Jesus Cristo. Continuando todos esses clamores, diz, está consumado. O que significa? Está consumado. Pago na totalidade. É o que significa estar consumado. Pago na sua totalidade, com juros, correção monetária, juros de mora, tudo. Foi pago até o último centavo. Então o preço da minha redenção e da sua redenção, ele foi pago na cruz de uma forma absolutamente total. É por isso, igreja, que em nome de Jesus Cristo, Deus se revela nesse clamor, que a minha vontade e a sua vontade devem morrer na cruz de uma forma total. Que pensamentos pecaminosos, que pensamentos que podem fazer com que às vezes a gente se afaste ou desista de Deus, esses pensamentos em nome de Jesus devem ser mortos, devem ser escravizados na cruz de uma forma total. Morra. Vontade, morra. Isso não me pertence mais, não é mais meu escravo, não me pertence mais esse pensamento. Está sendo pago na totalidade, como se nós nunca tivéssemos tido esse pensamento. É como se nós nunca tivéssemos tido a vontade de pecar contra Deus. Você está entendendo, igreja? Em nome de Jesus? Pago em sua totalidade. Último clamor. Quando Jesus Cristo diz, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nas tuas mãos eu me entrego o meu espírito. Que lindo isso. O que quer dizer, igreja? O corpo morto. A alma morta. Só restou o quê? O espírito. O mesmo espírito que eu e você lá atrás, nós decidimos fazer a vontade de Deus.
Porque Jesus Cristo decidiu fazer a vontade de Deus na eternidade, lá atrás, como palavra. E ele iniciou, ele decidiu quando ele se fez carne. E o Verbo se fez carne. Ali ele decidiu. Mas ele matou a vontade aonde? No Getsêmani. Ele matou a vontade dele. A decisão foi na eternidade. Ele precisou se despojar de toda a sua santidade. E quando ele esteve aqui no Getsêmani, ele o quê? Matou a sua vontade, suando sangue. E Jesus Cristo, ele conclui o quê? Clamando na cruz. Amém, igreja? Eu não sei em qual estágio você está. Porque fazer a vontade de Deus requer clamor, vontade e decisão. Fazer a vontade de Deus requer coragem. Eu só oro em nome de Jesus que nós, como igreja, independentemente desse estágio, a gente não abra mão de Jesus Cristo. Que a gente sempre esteja com Ele, recebendo Jesus Cristo, se reconciliando com Jesus Cristo, se aproximando de Jesus Cristo. Por um único motivo, igreja. Por um único motivo. Esse processo de decisão, vontade e clamor, ele é constante. Para Jesus Cristo foi só uma vez. Por quê? Porque ele morreu na cruz. Jesus Cristo, na verdade, ele teve que cumprir a grande vontade de Deus. Nós não. Nós é vontade por vontade. É por isso que eu te falei que nós devemos andar com a nossa cruz. Nós não devemos largar a nossa cruz. Porque eu decido. E quando eu decido, não é? Como está claro aqui, né? Quando eu nego a mim mesmo, eu já pego a cruz. Eu decidi. Pai, eu vou te seguir, eu vou fazer a sua vontade. E quando eu estiver caminhando para matar essa minha vontade, eu vou clamar e vou orar na cruz. Eu vou crucificar a minha vontade aonde? Na cruz, fazer com que eu nunca mais me lembre que um dia eu não queria fazer a vontade de Deus. Aí eu volto, aí eu continuo. E é esse processo, igreja, esse processo na minha vida e na sua vida, esse processo na vida do cristão, ele é constante. Que o Espírito Santo do Senhor, igreja, em nome de Jesus, possa ter ministrado no seu coração como ministrou no meu. Não há evangelho sem cruz. Não há fazer a vontade de Deus. Não há. Sem cruz. Porque nós devemos crucificar a minha vontade, a sua vontade, na cruz. E não é fácil. É a base de clamor, é a base de choro, é a base de clemência. Amém? Nós vamos orar agora, em nome de Jesus, por tudo que foi ministrado aqui. Eu gostaria que você, em nome de Jesus, fechasse os seus olhos.
Depois da nossa oração e antes da bênção apostólica, o amado Paulo ele vem em nome de Jesus com louvor. Mas eu quero orar, porque essa palavra vem realmente do alto, ele vem de Cristo para todos nós. Principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos passando. Vamos orar para a honra e glória do Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Eu te agradeço por essa palavra, Pai. Eu oro em nome de Jesus que todos nós, como igreja, todos aqueles que estão nos ouvindo, eu oro para que todos aqueles que não puderem estar hoje, Pai, assistam, Pai, essa ministração. Que o Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, possa continuar fazendo com que nós, como igreja, primeiro saibamos a sua vontade, importantíssimo para o Espírito Santo ministrar nos nossos corações. Qual a sua vontade para as nossas vidas, para o nosso ministério, para a nossa família? Qual a sua vontade para o meu casamento, para o meu relacionamento com os meus filhos? Qual a sua vontade onde eu trabalho? Em nome de Jesus Cristo, que depois que essa vontade ela está clara na minha vida e na sua vida, igreja, que a gente decida realmente fazer com que essa vontade ela seja real. Mesmo que para isso, e nós vamos precisar fazer, negar a nós mesmos, como diz a palavra. Porque muitas vezes essa vontade de Deus, ela não é igual à nossa. Porque muitas vezes essa vontade requer renúncia. Requer nós sairmos da zona de conforto. Requer muitas coisas que às vezes nós não queremos. E que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, Pai, a tomar essa decisão, porque tomamos a decisão no Espírito. Oh Deus, que cada vez mais eu te busque em Espírito, porque depois que eu decidi, eu tenho um caminho ainda que é matar a minha vontade. Pegando a minha cruz e a levando, clamando e exaltando o nome do Senhor, para que a minha vontade não interfira na sua vontade, que é bem melhor do que a minha vontade, que nos abençoa mais, que nos guarda mais, que nos protege mais. E como lemos no início, essa sua vontade, quando nós fazemos, ela é para a eternidade. A eternidade em paz, a eternidade, Pai, com a sua igreja, fazendo ainda a sua vontade na eternidade. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que a gente nunca largue dessa cruz, porque ela é o nosso esteio, ela é a nossa esperança. Em nome de Jesus, Deus, eu te agradeço por essa ministração e que o Senhor nos ajude. Que a sua misericórdia todos os dias continue sendo renovada, porque nós sozinhos nós não conseguiremos, Pai. Que nós tenhamos essa consciência de cruz. Que nós lembremos sempre dos clamores, papai, que o Senhor na cruz clamou. Que a gente sempre se lembre, Pai, que mesmo o Senhor fazendo toda a vontade de Deus, o Senhor ainda teve fôlego para clamar, para salvar, para cuidar e para conscientemente dizer: está tudo consumado, está pago, eis-me aqui o meu espírito. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Em nome de Jesus Cristo nós clamamos a Ti. Muito obrigado por essa palavra em nome de Jesus. Amém.